Senhor meu Deus, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, eu quero te agradecer. Obrigado por este dia. Obrigado por este momento. Obrigado porque, mesmo quando eu pensei que tudo tinha acabado, o Senhor ainda estava escrevendo algo novo. Obrigado porque, mesmo quando meus olhos estavam cheios de lágrimas, o teu coração já estava cheio de promessas sobre mim. Pai, eu não sei como essa pessoa chegou até aqui agora. Talvez cansada, talvez ferida, talvez carregando um peso que ninguém vê, talvez sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Mas uma coisa eu sei, não foi por acaso. Se você está ouvindo essa oração agora, é porque Deus marcou um encontro com você neste exato momento. A palavra do Senhor diz em Salmos 126, 5, os que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Você ouviu isso? Os que choram hoje vão sorrir amanhã. Os que plantam dor hoje vão colher restauração amanhã. Os que caminham em silêncio hoje vão testemunhar milagres amanhã. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, plantando lágrimas, orando sem forças, crendo sem entender, esperando sem ver sinais. Mas Deus não desperdiça lágrimas, nenhuma oração feita em silêncio, nenhum clamor feito no travesseiro, nenhuma dor escondida atrás de um sorriso. Pai, nesta hora eu me uno com essa pessoa em espírito, em fé, em esperança, e eu oro, Deus, restaura o que foi quebrado, cura o que foi ferido, levanta o que caiu, reacende o que apagou, devolve o que foi roubado e transforma o que parecia perdido. Senhor, que essa pessoa sinta agora algo que talvez não consiga explicar, mas que saiba, o céu está se movendo. Talvez você tenha chegado até aqui depois de perder algo, um relacionamento, um sonho, uma oportunidade, uma parte de você mesmo. Talvez você esteja vivendo dias que parecem não ter mais cor, noites que parecem não ter mais fim, orações que parecem não ter mais resposta. Mas eu preciso te dizer algo hoje, olhando nos seus olhos espirituais. Deus ainda não terminou com você. O capítulo que você chama de fim, Deus chama de transição. O que você chama de perda, Deus chama de preparação. O que você chama de silêncio, Deus chama de processo. E assim como Ele restaurou o povo de Israel depois do cativeiro, Ele vai restaurar você. Assim como Ele transformou o choro em riso, Ele vai transformar sua dor em testemunho. Assim como Ele devolveu sonhos enterrados, Ele vai devolver sua alegria. A promessa de hoje é clara. Deus vai restaurar sua história e devolver sua alegria. Não apenas te consolar, mas te surpreender. Não apenas te levantar, mas te transformar. Não apenas te curar, mas te renovar por completo. Se você sente que essa palavra é para você, fica comigo até o final. Deus vai falar com você hoje de uma forma que você não vai esquecer. Se essa oração já tocou seu coração, eu quero te convidar a se inscrever agora no canal e ativar as notificações para receber mais orações que fortalecem sua fé e renovam sua esperança todos os dias. E escreva nos comentários seu pedido de oração. Nós estamos orando por você. Você não está sozinho nessa batalha. Comente também algo com esse tema, como: Deus está restaurando minha alegria. Antes de nós começarmos, vamos orar juntos. Pai Santo, Deus de misericórdia, Deus de restauração, Deus que transforma lágrimas em sementes e dores em testemunhos, eu te peço agora, em nome de Jesus, visita cada coração que está conectado a esta oração. Visita cada casa. Visita cada quarto onde alguém está ouvindo isso em silêncio. Visita cada hospital, cada sala de espera, cada coração cansado. Senhor, onde houve perda, traz restituição. Onde houve traição, traz cura. Onde houve abandono, traz abraço. Onde houve morte de sonhos, traz ressurreição.
Pai, toca agora nos corações quebrados, nos casamentos feridos, nas famílias divididas, nos filhos afastados, nos pais cansados, nos idosos solitários, nas crianças hospitalizadas, naqueles que estão lutando contra vícios que ninguém vê, naqueles que estão cansados demais até para orar. Deus restaura, Deus cura, Deus levanta, Deus renova, Deus surpreende. Que cada lágrima que caiu escondida agora seja recolhida pelo Senhor. Que cada oração feita em silêncio agora seja respondida no tempo perfeito. Que cada ferida aberta agora seja tocada pelo Teu Espírito. Pai, que essa pessoa sinta agora um abraço que não vem da terra, mas do céu. Uma paz que não vem das circunstâncias, mas da Tua presença. Uma esperança que não vem do que vê, mas do que crê. Em nome de Jesus, nós declaramos: dias de choro estão sendo transformados em dias de alegria. Dias de perda estão sendo transformados em dias de restituição. Dias de silêncio estão sendo transformados em dias de testemunho. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual cidade você está assistindo agora. Nós queremos orar por você e pela sua cidade. Respire fundo, acalme seu coração, porque agora nós vamos entrar profundamente nessa jornada espiritual de restauração e alegria. Talvez você esteja ouvindo isso agora, depois de uma das fases mais difíceis da sua vida. Talvez ninguém saiba, mas você sabe exatamente quantas noites chorou escondido, quantas vezes sorriu sem vontade, quantas vezes orou sem forças, quantas vezes pensou em desistir sem coragem de dizer em voz alta. Talvez você esteja exatamente naquele lugar onde a alma cansa antes do corpo, onde o coração sangra antes do rosto mostrar, onde a esperança parece pequena demais para o tamanho da dor. Mas existe algo poderoso que eu preciso te lembrar hoje. Deus nunca desperdiça lágrimas. Nenhuma lágrima sua caiu no chão sem ser vista pelo céu. Nenhuma oração feita no silêncio foi ignorada por Deus. Nenhuma dor que você carregou sozinho passou despercebida pelo Pai. A Bíblia diz em Salmo 56:8: Tu recolheste todas as minhas lágrimas em teu odre. Não estão elas em teu livro? Isso significa que cada lágrima sua tem valor. Cada lágrima sua tem significado. Cada lágrima sua tem propósito. O Salmo 126 começa dizendo: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E isso é profundo. Porque quando Deus restaura, não parece realidade. Parece sonho. Parece bom demais para ser verdade. Parece impossível demais para acontecer. Parece distante demais para alcançar. Mas acontece, porque Deus é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido, morto, enterrado, esquecido, quebrado, arruinado. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente o oposto disso. Talvez você esteja vivendo um tempo onde nada parece sonho, tudo parece peso, onde nada parece promessa, tudo parece luta, onde nada parece alegria, tudo parece sobrevivência. Mas eu preciso te dizer algo com autoridade espiritual. Deus ainda vai te surpreender. Ele ainda vai te devolver coisas que você nem lembra mais que pediu. Ele ainda vai curar feridas que você achava que já fazia parte de você. Ele ainda vai restaurar áreas da sua vida que você já tinha aceitado como perdidas. Você lembra como era você antes de certas dores? Antes de certas perdas? Antes de certas traições? Antes de certas quedas? Talvez você não seja mais o mesmo. Talvez algo tenha mudado dentro de você. Talvez algo tenha endurecido. Talvez algo tenha se fechado. Talvez algo tenha se calado. Mas Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver. Ele não te criou para caminhar ferido. Ele te criou para caminhar restaurado. Ele não te formou para carregar marcas eternas de dor.
Ele te formou para carregar marcas eternas de testemunho. Existe uma oração antiga que diz: ó Deus, transforma minhas feridas em fontes, minhas lágrimas em sementes e minha dor em altar de louvor. E essa oração resume exatamente o que Deus faz. Ele não apenas cura feridas, ele transforma feridas em testemunhos. Ele não apenas enxuga lágrimas, ele transforma lágrimas em sementes. Ele não apenas tira dores, ele transforma dores em propósito. Talvez hoje você esteja se sentindo vazio por dentro, mesmo rodeado de pessoas. Talvez esteja cansado, mesmo sem ter feito esforço físico. Talvez esteja triste, mesmo sem um motivo claro. Talvez esteja orando, mas sentindo que suas orações não passam do teto. Talvez esteja lutando contra pensamentos que ninguém imagina. Talvez esteja sorrindo por fora enquanto sangra por dentro. Mas Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus está perto e Deus está trabalhando mesmo quando você não percebe. O salmista diz ainda: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Você consegue imaginar isso? Boca cheia de riso, língua cheia de cânticos, coração cheio de paz, alma cheia de descanso, mente cheia de esperança, vida cheia de propósito. Parece distante agora, parece impossível agora, parece improvável agora, mas foi exatamente isso que Deus fez com um povo que tinha sido humilhado, aprisionado, exilado, quebrado, ferido. E é exatamente isso que Ele pode e quer fazer com você. Talvez você esteja em um cativeiro emocional, preso a traumas, preso a memórias, preso a culpas, preso a erros do passado, preso a palavras que te feriram, preso a perdas que não cicatrizaram, preso a expectativas frustradas, preso a sonhos quebrados, preso a versões antigas de você mesmo que já não existem mais. Mas Deus está dizendo hoje: chegou o tempo da restauração. E restauração não é apenas devolver o que foi perdido. Restauração é devolver melhor, mais maduro, mais forte, mais sábio, mais profundo, mais alinhado com o propósito de Deus. Quando Deus restaura, Ele não te devolve como você era antes. Ele te devolve como você precisava se tornar. Talvez você esteja pedindo para Deus apenas tirar a dor, mas Deus quer fazer algo maior. Ele quer transformar sua dor em propósito. Talvez você esteja pedindo apenas para sobreviver a esse momento, mas Deus quer fazer algo maior. Ele quer te fazer florescer nesse deserto. Talvez você esteja pedindo apenas para aguentar, mas Deus quer te ensinar a descansar. Existe uma frase de Santo Agostinho que diz: Deus permite aquilo que odeia para realizar aquilo que ama. E talvez você esteja vivendo agora algo que Deus odeia, dor, perda, sofrimento, mas Ele está usando isso para produzir algo que Ele ama. Fé, maturidade, dependência, esperança, testemunho. Você consegue perceber isso? Você consegue imaginar que, no meio do que parece o pior capítulo da sua vida, Deus esteja escrevendo o melhor testemunho da sua história? Talvez hoje você esteja cansado demais para orar bonito. Talvez esteja fraco demais para crer forte. Talvez esteja quebrado demais para sorrir verdadeiro. Mas Deus não exige força perfeita. Ele exige coração sincero. Ele não exige fé grande, Ele exige fé verdadeira. Ele não exige palavras bonitas, Ele exige entrega real. A Bíblia diz em Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não dos fortes, não dos perfeitos, não dos que têm tudo sob controle, mas dos quebrantados, dos cansados, dos feridos, dos que não conseguem mais fingir, dos que não conseguem mais carregar sozinhos, dos que finalmente entendem que precisam de Deus mais do que tudo. Talvez hoje você esteja exatamente aí, no limite, no fundo, no cansaço, no silêncio, na espera, na dor, na fé que mal consegue respirar.
Mas é exatamente aí que Deus começa. Quando você termina, Ele começa. Quando você não consegue mais, Ele consegue tudo. Quando você chega no fundo, Ele revela o céu. Existe um momento na vida em que Deus não muda primeiro as circunstâncias. Ele muda primeiro o coração. Porque se Ele mudasse apenas o cenário, mas não mudasse você não conseguiria sustentar aquilo que pediu. Mas quando Ele muda você por dentro, Ele pode mudar tudo por fora, sem te perder no processo. Talvez você esteja pedindo para Deus restaurar seu casamento. Talvez esteja pedindo para Ele restaurar sua família. Talvez esteja pedindo para Ele restaurar sua saúde. Talvez esteja pedindo para Ele restaurar sua vida financeira. Talvez esteja pedindo para Ele restaurar sua fé. Talvez esteja pedindo para Ele restaurar você mesmo. E Deus está dizendo hoje, eu estou fazendo. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda pareça igual, mesmo que ainda pareça distante, mesmo que ainda pareça lento, eu estou trabalhando. Existe uma oração antiga que diz, Senhor, não me devolvas apenas aquilo que perdi, mas devolve-me quem eu era antes da dor. E Deus responde, eu não vou te devolver quem você era. Eu vou te devolver quem você foi chamado para ser. Porque Deus não quer apenas restaurar sua alegria, Ele quer redefinir sua alegria. Não uma alegria baseada em circunstâncias, mas uma alegria baseada na presença dEle. Não uma alegria frágil, mas uma alegria firme. Não uma alegria passageira, mas uma alegria eterna. Talvez você tenha perdido a capacidade de se alegrar. Talvez você não se lembre mais como é sorrir de verdade. Talvez você tenha aprendido a sobreviver, mas esquecido como viver. Talvez você tenha aprendido a aguentar, mas esquecido como descansar. Talvez você tenha aprendido a resistir, mas esquecido como confiar. Mas Deus está dizendo hoje, eu vou te ensinar de novo. Você lembra como as crianças se alegram sem motivo? Como elas riem sem razão? Como elas confiam sem medo? Como elas descansam sem ansiedade? É exatamente assim que Deus quer restaurar sua alegria. Não como um sentimento frágil, mas como um estado espiritual. Não como algo condicionado ao que acontece fora, mas como algo sustentado pelo que acontece dentro. Talvez hoje você esteja orando assim, Deus, eu só queria voltar a sentir paz. Deus, eu só queria voltar a sentir alegria. Deus, eu só queria voltar a sentir esperança. Deus, eu só queria voltar a sentir vontade de viver. E Deus está dizendo, você vai sentir, não porque tudo vai mudar de repente, mas porque eu vou mudar você por dentro. Não porque as circunstâncias vão sumir, mas porque eu vou te ensinar a caminhar acima delas. Não porque os problemas vão acabar, mas porque eu vou te dar forças que você não sabia que tinha. Existe um choque de realidade que eu preciso te dizer agora, com amor, mas com verdade. Talvez você esteja esperando que Deus mude tudo ao seu redor, enquanto Deus está esperando você entregar tudo dentro de você. Talvez você esteja esperando que Ele tire o peso, enquanto Ele está esperando você soltar o controle. Talvez você esteja esperando que Ele faça algo novo fora, enquanto Ele está fazendo algo profundo dentro. Quantas vezes você orou dizendo, Deus, muda isso? Mas Deus está dizendo, filho, deixa eu mudar você. Quantas vezes você orou dizendo, Deus, tira essa dor? Mas Deus está dizendo, filho, deixa eu curar essa raiz. Quantas vezes você orou dizendo, Deus, resolve esse problema? Mas Deus está dizendo, filho, deixa eu resolver seu coração. Porque quando Deus restaura o coração, Ele restaura tudo. Quando Deus restaura a alma, Ele restaura a vida. Quando Deus restaura por dentro, Ele transforma por fora. O salmista continua dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Perceba, primeiro Deus faz, depois vem a alegria. Não é o contrário. Não é, quando eu ficar alegre,
Deus vai agir. Deus vai agir e então eu vou me alegrar. Não é sentimento que move Deus, é fé. Não é emoção que move o céu, é confiança. Talvez hoje você não esteja alegre, talvez hoje você não esteja forte, talvez hoje você não esteja confiante, mas você está aqui. E isso já é fé, isso já é esperança, isso já é resistência espiritual. Você não desistiu, você não parou de orar, você não abandonou Deus, você não abandonou sua fé, você não abandonou sua esperança. Mesmo cansado você ficou, mesmo ferido você buscou, mesmo fraco você creu. Isso já é milagre em construção. Existe uma oração antiga que diz: Senhor, dá-me forças para aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar aquilo que posso e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Talvez hoje Deus não esteja mudando sua situação ainda, porque Ele está mudando você para suportar aquilo que pediu, sem perder sua fé, sua essência, sua esperança, sua identidade. Você já percebeu que algumas dores te quebraram, mas não te destruíram? Algumas perdas te feriram, mas não te mataram. Algumas quedas te machucaram, mas não te anularam. Algumas traições te cortaram, mas não te extinguiram. Isso não é acaso. Isso é graça. Isso é cuidado de Deus. Isso é propósito. Você está de pé não porque foi forte. Você está de pé porque Deus foi fiel. Talvez hoje você esteja dizendo: mas eu ainda não vejo restauração. E Deus responde: mas você ainda está em processo. Talvez você esteja dizendo: mas ainda dói. E Deus responde: mas já não sangra como antes. Talvez você esteja dizendo: mas ainda não acabou. E Deus responde: mas já começou. Porque restauração não acontece de uma vez, ela acontece por etapas. Primeiro, Deus restaura a esperança. Depois Ele restaura a fé. Depois Ele restaura a identidade. Depois Ele restaura a alegria. Depois Ele restaura os sonhos. Depois Ele restaura as áreas práticas da vida. Mas tudo começa dentro. Talvez hoje você esteja vivendo a fase invisível da restauração. Aquela fase onde ninguém vê, ninguém percebe, ninguém reconhece, ninguém aplaude, ninguém entende. Mas é exatamente nessa fase que Deus mais trabalha. Porque é na raiz que Ele mexe antes de tocar nos frutos. É na base que Ele trabalha antes de levantar a estrutura. É no coração que Ele age antes de mudar o cenário. Você já percebeu que Deus nunca apressa processos, mas nunca atrasa promessas? Ele nunca chega antes do tempo, mas nunca chega depois. Ele nunca faz antes de você estar pronto, mas nunca deixa de fazer quando você está preparado. Talvez hoje você esteja orando: Deus, por que está demorando? E Deus responde: porque eu estou fazendo profundo. Talvez você esteja dizendo: Deus, por que ainda não mudou? E Deus responde: porque eu estou mudando o que realmente importa primeiro. Você não quer apenas sair dessa situação. Você quer sair melhor, mais forte, mais maduro, mais firme, mais espiritual, mais sensível à voz de Deus, mais confiante, mais inteiro. E Deus também quer isso. Existe uma frase de Charles Spurgeon que diz: eu aprendi a beijar as ondas que me jogaram contra a rocha dos séculos. Talvez hoje você ainda odeie as ondas, mas um dia você vai agradecer por elas, porque foram elas que te empurraram para Deus, que te levaram para a presença, que te ensinaram a depender, que te fizeram crescer, que te transformaram. Talvez você esteja hoje em uma noite escura da alma, aquela fase onde tudo parece silencioso, pesado, lento, vazio, confuso. Aquela fase onde você não sente Deus como antes, não ouve Deus como antes, não percebe Deus como antes. Mas isso não significa que Ele se afastou. Significa que Ele está te ensinando a andar por fé e não por sentimentos. Porque fé não é sentir, fé é confiar, fé não é ver, fé é crer. Fé não é entender, fé é descansar. Talvez hoje você esteja orando assim:
Deus, eu não aguento mais. E Deus responde: filho, você não precisa aguentar sozinho. Talvez você esteja dizendo: Deus, eu não sei mais o que fazer. E Deus responde: filho, agora você está pronto para deixar eu fazer. Talvez você esteja dizendo: Deus, eu não sei como sair disso. E Deus responde: filho, você não precisa saber. Eu sei. Existe um versículo em Isaías 61:3 que diz que Deus dá coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Você percebe a troca? Cinzas por coroa, pranto por alegria, angústia por louvor. Isso é restauração, isso é transformação, isso é milagre progressivo. Talvez hoje você ainda esteja nas cinzas, talvez ainda esteja no pranto, talvez ainda esteja na angústia, mas Deus já separou a coroa, já separou o óleo, já separou a veste, já separou a alegria, já separou a restauração. Só não chegou ainda porque você ainda não terminou de passar pelo processo que vai te preparar para carregar aquilo sem perder sua fé, sua humildade, sua essência, sua dependência de Deus. Você consegue confiar nisso? Você consegue descansar nisso? Você consegue entregar isso? Talvez hoje você esteja cansado demais para orar. Então deixa eu orar por você dentro desse texto. Pai, em nome de Jesus, toca agora nessa pessoa que está cansada, ferida, desanimada, sem forças, sem respostas, sem direção. Restaura sua esperança, cura sua alma, renova sua fé, devolve sua alegria, levanta seus sonhos, fortalece seu coração, abraça sua dor, sustenta sua caminhada, ilumina seu caminho, protege sua mente, guarda seu coração, renova sua força como a águia, em nome de Jesus, amém. Talvez você esteja ouvindo isso agora com lágrimas nos olhos. Talvez esteja sentindo algo mexer dentro de você. Talvez esteja respirando diferente. Talvez esteja sentindo paz. Talvez esteja sentindo alívio. Talvez esteja sentindo esperança. Isso não é acaso. Isso é Deus. Isso é Espírito Santo, isso é graça. Mas agora eu preciso te dizer algo importante. Restauração não é apenas sobre você. Deus não restaura apenas para te curar. Ele restaura para te usar. Ele restaura para te transformar em testemunho. Ele restaura para que sua história cure outras pessoas. Ele restaura para que sua dor vire ponte. Ele restaura para que sua cicatriz vire altar. Ele restaura para que sua experiência vire luz. Você não passou por tudo isso à toa. Você não chorou tudo isso em vão. Você não sofreu tudo isso por acaso. Existe propósito em cada lágrima. Existe missão em cada ferida. Existe chamado em cada dor. E é exatamente sobre isso que Deus quer falar com você agora, porque a restauração não termina em você. Ela começa em você. E é aí que nós entramos no segundo nível dessa palavra. Talvez você pense que restauração é apenas voltar ao que era antes. Mas Deus não trabalha assim. Ele não restaura para repetir o passado. Ele restaura para redefinir o futuro. Ele não restaura para te devolver ao ponto de partida. Ele restaura para te levar a um lugar que você jamais chegaria sem o processo. Você já percebeu que algumas versões antigas suas não sobreviveriam ao que Deus quer te entregar agora? Talvez, se você tivesse recebido certas coisas antes, teria perdido outras mais importantes. Talvez, se você tivesse chegado lá antes, teria se perdido no caminho. Talvez, se você tivesse vivido certos milagres sem passar por certas dores, teria esquecido de Deus no meio da bênção. Então Deus permitiu o processo, não para te machucar, mas para te preparar. Existe uma frase de A.W. Tozer que diz: é duvidoso que Deus possa abençoar grandemente alguém sem primeiro feri-lo profundamente. Não porque Deus gosta da dor, mas porque Ele sabe que a profundidade da bênção exige profundidade de caráter, profundidade de fé, profundidade de dependência, profundidade de intimidade,
Talvez hoje você esteja vivendo uma restauração invisível, mas Deus está trabalhando em áreas que ninguém vê. Sua humildade, sua paciência, sua fé, sua perseverança, sua obediência, sua sensibilidade espiritual, sua maturidade emocional. Ele está reconstruindo sua base antes de levantar sua nova história. O Salmo 126 continua dizendo: restaura-nos, Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Isso é poderoso, porque ribeiros no deserto não vêm devagar. Eles vêm de repente. Eles transformam paisagem seca em jardim. Eles mudam o ambiente inteiro em pouco tempo. Eles trazem vida onde só havia poeira. Eles trazem frescor onde só havia calor. Eles trazem esperança onde só havia morte. Talvez sua vida hoje esteja parecendo um deserto, seca, cansada, sem cor, sem sabor, sem direção, sem alegria, sem expectativa. Mas Deus está dizendo: eu ainda sei fazer rios no deserto. Eu ainda sei fazer flores no chão seco. Eu ainda sei fazer vida brotar onde parecia impossível. Eu ainda sei fazer alegria nascer onde só havia luto. Eu ainda sei fazer esperança crescer onde só havia desânimo. Talvez você esteja pensando: mas meu caso é diferente. Mas minha dor é maior. Mas minha situação é mais difícil. Mas minha história é mais complicada. Mas meu passado é pesado demais. Mas Deus responde: nada é difícil demais para mim. Nada, nada, nada. Existe um versículo em Jeremias 32:27 que diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há algo impossível para mim? E a resposta implícita é: não. Não existe nada impossível para Deus, nem sua dor, nem sua perda, nem seu passado, nem seu erro, nem sua falha, nem sua ferida, nem seu cansaço, nem sua situação. Talvez hoje você esteja carregando culpa. Culpa por decisões erradas, culpa por escolhas ruins, culpa por palavras ditas, culpa por atitudes tomadas, culpa por oportunidades perdidas, culpa por pessoas machucadas, culpa por sonhos abandonados. Mas Deus não restaura apenas circunstâncias. Ele restaura consciências, Ele restaura identidades, Ele restaura corações, Ele restaura almas. Existe uma oração antiga que diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Essa é a oração do Salmo 51. E Deus responde a essa oração até hoje. Ele não apenas perdoa pecados, Ele restaura identidades. Ele não apenas limpa erros, Ele reconstrói destinos. Ele não apenas apaga passados, Ele cria futuros. Talvez você esteja dizendo: mas eu estraguei tudo. E Deus responde: mas eu ainda posso fazer tudo novo. Talvez você esteja dizendo: mas eu falhei demais. E Deus responde: mas minha graça é maior. Talvez você esteja dizendo: mas eu não mereço. E Deus responde: mas minha misericórdia não é baseada no seu merecimento. Existe um choque de realidade que eu preciso te dizer agora. Talvez você esteja esperando se sentir digno para voltar para Deus, quando Deus está esperando você voltar a Ele para então se sentir digno. Talvez você esteja esperando se sentir limpo para orar, quando Deus está esperando você orar para então te limpar. Talvez você esteja esperando se sentir forte para se aproximar, quando Deus está esperando você se aproximar para então te fortalecer. Você não precisa estar bem para vir até Deus. Você precisa vir até Deus para então ficar bem. Talvez hoje você esteja lutando contra vícios que ninguém sabe: bebida, cigarro, pornografia, medicamentos, jogos, compulsões, pensamentos destrutivos, hábitos secretos, culpa silenciosa, vergonha escondida. Mas Deus não te rejeita por isso. Deus te chama para fora disso. Ele não te acusa, Ele te restaura. Ele não te condena, Ele te transforma. Ele não te abandona, Ele te resgata.
Existe uma oração antiga que diz: Senhor, quebra minhas correntes, cura minhas feridas e devolve-me a liberdade que perdi. E Deus responde: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você não foi criado para viver preso. Você não foi criado para viver escravo. Você não foi criado para viver dominado. Você foi criado para viver livre. Talvez hoje você esteja lutando por sua família, um casamento ferido, um relacionamento quebrado, filhos distantes, pais cansados, comunicação rompida, amor esfriado, confiança quebrada. Mas Deus é especialista em restaurar lares, Ele é especialista em reconstruir pontes, Ele é especialista em curar feridas invisíveis, Ele é especialista em devolver diálogo onde só havia silêncio. Ele é especialista em devolver amor onde só havia mágoa. Existe um versículo em Joel 2:25 que diz: restituirei os anos que foram consumidos. Você percebe isso? Deus não promete apenas restaurar dias, Ele promete restaurar anos, anos de dor, anos de erro, anos de afastamento, anos de perda, anos de silêncio, anos de espera, anos de frustração. Ele promete restituir o que parecia irrecuperável. Talvez você esteja dizendo: mas eu perdi tempo demais. E Deus responde: mas eu ainda posso redimir seu tempo. Talvez você esteja dizendo: mas eu cheguei tarde. E Deus responde: mas eu ainda posso fazer cedo. Talvez você esteja dizendo: mas eu desperdicei oportunidades. E Deus responde: mas eu ainda posso criar novas. Talvez hoje você esteja orando por cura, cura física, cura emocional, cura espiritual, cura de traumas, cura de diagnósticos, cura de dores crônicas, cura de enfermidades invisíveis, cura de cansaço profundo, cura de feridas antigas, cura de cicatrizes que ainda doem, cura de memórias que ainda machucam, cura de palavras que ainda ecoam. Existe um versículo em Isaías 53:5 que diz: pelas suas feridas fomos curados. Isso significa que Jesus não apenas pagou pelos seus pecados, Ele pagou pelas suas dores. Ele não apenas carregou sua culpa, Ele carregou seu sofrimento. Ele não apenas levou sua condenação, Ele levou sua enfermidade. Ele não apenas morreu por você, Ele sofreu por você, para que você não precisasse carregar sozinho aquilo que Ele já carregou na cruz. Talvez hoje você esteja em um hospital, talvez esteja em uma sala de espera, talvez esteja aguardando exames, talvez esteja aguardando cirurgia, talvez esteja aguardando diagnóstico, talvez esteja aguardando resposta, talvez esteja aguardando alta, talvez esteja aguardando milagre, mas Deus está aí com você. No quarto, na maca, no corredor, na madrugada, no silêncio, na dor, na espera. Existe uma oração antiga do leito hospitalar que diz: Senhor, quando minhas forças falham, que Tua força me sustente. Quando minha esperança enfraquece, que Tua presença me renove. Quando minha dor aumenta, que Teu amor me envolva. E Deus responde: não temas, porque eu sou contigo. Talvez você esteja orando por um filho internado, um bebê frágil, uma criança doente, um adolescente cansado, um jovem perdido, um filho distante, um filho ferido, um filho em risco. Mas Deus é Deus de gerações. Ele não cuida só de você, Ele cuida da sua casa. Ele não protege só sua vida, Ele protege sua família. Ele não restaura só seu coração, Ele restaura sua descendência. Existe um versículo em Salmo 127:3 que diz: os filhos são herança do Senhor. Isso significa que Deus cuida do que Ele chama de herança. Ele protege o que Ele chama de presente. Ele guarda o que Ele chama de promessa. Ele restaura o que Ele chama de propósito. Talvez você esteja orando por trabalho, por portas abertas, por oportunidades, por sustento, por estabilidade, por provisão, por dignidade, por descanso. Mas Deus é o Deus que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Ele não apenas te dá emprego,
Ele te dá propósito. Ele não apenas te dá sustento, Ele te dá provisão. Ele não apenas te dá salário, Ele te dá direção. Ele não apenas te dá trabalho, Ele te dá chamado. Existe uma oração antiga que diz: Senhor, vai adiante de mim, endireita meus caminhos, abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que não vêm de ti. E Deus responde: eu farei. Talvez você esteja lutando contra a ansiedade, contra medo, contra pensamentos negativos, contra pânico, contra insegurança, contra tristeza profunda, contra cansaço extremo, contra vontade de desistir. Mas Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Ele não te criou para viver dominado por pensamentos destrutivos. Ele te criou para viver guiado pelo Espírito Santo. Ele não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver. Talvez hoje você esteja dizendo: eu não aguento mais. Mas Deus responde: minha graça te basta. Talvez você esteja dizendo: eu não consigo mais. Mas Deus responde: meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você esteja dizendo: eu não vejo saída. Mas Deus responde: eu sou o caminho. Existe uma oração antiga que diz: Senhor, quando minha fé falhar, segura minha mão. Quando minha esperança enfraquecer, segura meu coração. Quando minhas forças acabarem, carrega-me em teus braços. E Deus responde: eu nunca te deixarei. Talvez hoje você esteja cansado demais para lutar, então Deus luta por você. Talvez você esteja fraco demais para orar, então Deus intercede por você. Talvez você esteja perdido demais para decidir, então Deus te guia. Talvez você esteja ferido demais para caminhar, então Deus te carrega. Você não está sozinho, você nunca esteve, você nunca estará. Existe algo profundo que eu preciso te dizer agora. Sua dor não é o fim da sua história. Sua queda não é o fim da sua história. Sua perda não é o fim da sua história. Sua fraqueza não é o fim da sua história. Sua noite não é o fim da sua história. Seu deserto não é o fim da sua história. Seu silêncio não é o fim da sua história. Seu choro não é o fim da sua história. O Salmo 126 termina dizendo: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria trazendo seus feixes. Isso significa que quem chora agora vai se alegrar depois. Quem planta agora vai colher depois. Quem sofre agora vai testemunhar depois. Quem espera agora vai celebrar depois. Talvez você esteja no meio do plantio. Talvez esteja no meio das lágrimas. Talvez esteja no meio do cansaço. Talvez esteja no meio da espera. Talvez esteja no meio do silêncio. Mas Deus já vê a colheita. Ele já vê a alegria. Ele já vê o sorriso. Ele já vê o testemunho. Ele já vê a restauração. Ele já vê o novo começo. Talvez você não veja agora, mas Deus vê. Talvez você não entenda agora, mas Deus entende. Talvez você não sinta agora, mas Deus sente. Talvez você não saiba agora, mas Deus sabe. E isso basta. Existe uma virada espiritual que acontece quando você entende isso. Você para de lutar contra o processo e começa a confiar no propósito. Você para de resistir ao deserto e começa a aprender nele. Você para de tentar controlar tudo e começa a entregar tudo. Você para de exigir respostas imediatas e começa a descansar nas promessas eternas. Talvez hoje você precise fazer exatamente isso. Soltar, entregar, descansar, confiar, esperar, crer. Não porque tudo vai mudar amanhã, mas porque Deus já começou a mudar hoje. Talvez hoje você esteja se sentindo pequeno, mas Deus está te tornando profundo. Talvez hoje você esteja se sentindo fraco, mas Deus está te tornando forte. Talvez hoje você esteja se sentindo perdido, mas Deus está te guiando. Talvez hoje você esteja se sentindo cansado, mas Deus está te renovando. Existe algo poderoso acontecendo dentro de você agora. Talvez você não saiba explicar.
Talvez você não consiga colocar em palavras. Talvez você não consiga entender racionalmente, mas você sente. Isso é Deus. E agora, antes de entrarmos no encerramento, eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus não está apenas restaurando sua alegria, Ele está restaurando sua história. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Talvez tenha chegado ferido. Talvez tenha chegado sem forças. Talvez tenha chegado sem esperança. Talvez tenha chegado apenas tentando sobreviver mais um dia. Mas agora, depois de tudo isso que você ouviu, algo dentro de você mudou. Talvez não tudo, talvez não completamente, mas algo mudou. Talvez você esteja respirando diferente, talvez esteja sentindo paz, talvez esteja sentindo alívio, talvez esteja sentindo esperança, talvez esteja sentindo vontade de continuar, talvez esteja sentindo vontade de tentar de novo, talvez esteja sentindo vontade de acreditar de novo. Isso é o Espírito Santo tocando você. Se isso te tocou, é porque Deus queria que você ouvisse isso hoje. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Nós estamos orando por você. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais orações que transformam sua vida espiritual. Compartilhe esse vídeo com quem mais precisa de oração neste momento. E se isso fez sentido para você, escreva amém aqui nos comentários. Pai amado, Deus de misericórdia, Deus que transforma lágrimas em sementes e dor em testemunho. Nós entramos agora na Tua presença com corações abertos, mãos vazias e alma sedenta. Sedenta de cura, sedenta de restauração, sedenta de alegria, sedenta de esperança, sedenta de paz. Senhor, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Visita os cansados, visita os feridos, visita os desanimados, visita os quebrados, visita os que perderam, visita os que erraram, visita os que estão em silêncio, visita os que estão em dor, visita os que estão esperando. Pai, restaura aquilo que foi quebrado, cura aquilo que foi ferido, levanta aquilo que caiu, renova aquilo que se perdeu, devolve aquilo que foi roubado, transforma aquilo que parecia morto. Senhor, restaura os casamentos feridos, restaura as famílias divididas, restaura os relacionamentos quebrados, restaura os corações endurecidos, restaura os filhos afastados, restaura os pais cansados, restaura os lares feridos, restaura os sonhos enterrados. Pai, toca agora nos que estão em hospitais, nos que aguardam exames, nos que aguardam cirurgias, nos que aguardam diagnósticos, nos que aguardam milagres, que a Tua mão de cura toque corpos, mentes, emoções e espíritos. Que toda enfermidade recue, que toda dor diminua, que toda ansiedade se acalme, que toda esperança seja renovada. Senhor, toca agora nas crianças internadas, nos bebês frágeis, nos pequenos que ainda não entendem a dor, mas já sentem o peso. Que o Teu Espírito envolva esses leitos, que o Teu amor cubra esses quartos, que a Tua presença traga vida, força, cura e milagre. Pai, liberta agora aqueles que lutam contra vícios. Vícios em bebida, vícios em cigarro, vícios em pornografia, vícios em medicamentos, vícios em compulsões, vícios em pensamentos destrutivos. Que toda corrente caia, que toda prisão se quebre, que toda escravidão se desfaça, que toda dependência seja substituída pela Tua presença. Senhor, abençoa os idosos, fortalece seus corpos, renova suas forças, acalma seus corações, enche seus dias de paz, cerca suas noites de descanso, que eles sintam que não estão sozinhos, que eles sintam que são amados, que eles sintam que são vistos por Ti. Pai, abre portas de trabalho, abre portas de provisão, abre portas de oportunidades, abre portas de dignidade, abre portas de crescimento, fecha portas que não vêm de Ti, e conduz Teus filhos por caminhos de paz, honra, justiça e bênção. Senhor, restaura a alegria que foi perdida,
Restaura a fé que foi enfraquecida. Restaura a esperança que foi apagada. Restaura a identidade que foi ferida. Restaura a paz que foi roubada. Restaura o sorriso que desapareceu. Restaura o brilho que se apagou. Restaura a vida que parecia parada. Pai, transforma lágrimas em testemunhos. Transforma feridas em ministérios. Transforma dores em propósitos. Transforma quedas em recomeços. Transforma noites em manhãs. Transforma desertos em jardins. Transforma luto em louvor. Transforma silêncio em cântico. Que cada pessoa que ouviu esta oração sinta agora um abraço que não vem da terra, mas do céu. Uma paz que não vem das circunstâncias, mas da tua presença. Uma esperança que não vem do que vê, mas do que crê. Em nome de Jesus, nós declaramos: a alegria está voltando, a paz está voltando, a esperança está voltando, a fé está voltando, a vida está voltando, a restauração está acontecendo. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por orar comigo. Que a paz de Deus continue te fortalecendo e guiando seus passos. Até breve.